Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O foco naquilo que deveria estar. E o Brasil? O Brasil vai estribuchando, tentando preservar um resquício de um sistema oposto a tudo isso, né? Que teve uma ajuda de governo americano, tudo leva a crer, e há denúncias, para intimidar nossas instituições e aceitar um resultado suspeito. E aí, desde então, o governo veio se aproximando do eixo do mal, querendo censurar tudo e todos. Quando não consegue no Congresso, normalmente não consegue, apela para o tapetão, que é a Corte Suprema, convoca as empresas de Big Tech numa linha de subserviência, nós mandamos, quem tem juízo obedece. Então, o clima no Brasil é o pior possível nesse sentido. Quando você faz uma análise comparativa, é gritante, salta aos olhos. Os Estados Unidos estão despontando agora com todas as condições de decolar e alçar um voo realmente de águia. E o Brasil? Prometeu chuva de picanha, está entregando carne vencida, né? A tática de... Eu nunca vi isso como economista. A tática de combater a inflação agora é alimento vencido, fora da data de validade. Acreditem numa coisa dessa. Todo tipo de aparelhamento das instituições, de abuso de poder. O Lula chamou o Trump de nazista, aí a realidade se impõe, né? Agora tem que falar que torce por uma gestão profícua. Será que bateu algum medo? Agora, a diplomacia do governo está articulando, está tentando ser pragmática, porque a Argentina está agindo. E a Argentina está agindo e a Salesforce, uma das empresas grandes de TI, já anunciou 500 milhões de investimentos na Argentina. Então, as coisas vão andar, a água do rio vai na direção de quem tiver adaptado a essa nova agenda. Se o Brasil ficar amarrado nessas prisões ideológicas, nessas alianças nefastas com China, Rússia, Nicarágua, Cuba e Venezuela, não é preciso ser um gênio para entender que isso vai custar muito caro para o Brasil, para os brasileiros, para os empreendedores brasileiros e, eventualmente, para todos nós, porque eu não descarto sanções econômicas. O Trump não está de brincadeira. O Trump vai premiar quem está do lado dele, quem está alinhado, e vai punir quem se mostrar obstáculo ao seu novo projeto. Para mim, Carlos, está muito clara essa análise e o tempo dirá. Vamos ver então o que vai acontecer. Eu queria só pedir um minuto. Estão fora do país, né? Pediram asilo para a Argentina e para outros países. Algumas condenadas e até algumas faleceram na prisão, como o Clezão. O senhor acha que caso um candidato conservador, né, ganhe as eleições em 2026, poderíamos ter uma anistia como essa nos Estados Unidos? E, eventualmente, o senhor acha que o Supremo reagiria de alguma forma, como aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira? Com toda certeza, felizmente, para a sua primeira pergunta, há uma grande possibilidade, há o projeto de anistia tramitando, ele vem sendo embaraçado, constrangido, colocado de lado por diversas circunstâncias, mas ele está trazendo a forma, inclusive o projeto principal é de minha autoria, nós não apenas colocamos uma linha dizendo anistia a todos os possíveis envolvidos, nós fazemos um questionamento a toda a legislação que substituiu a Lei de Segurança Nacional, mas que veio com um viés muito subjetivo, que está sendo mal empregado, interpretado pelo STF, com penas desarrazoadas, altíssimas, pela baixa letalidade ou reprovabilidade de um vandalismo, que foi isso que aconteceu. Em comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, as semelhanças são mais que gritantes, são quase que iguais, né? Havia ali uma manifestação popular, e a essência da democracia é povo na rua, sim, e o que se havia a parte de que poderia estar violenta, lá e aqui no Brasil, as autoridades tinham ciência e não tomavam as providências cabíveis
ou não quiseram tomar, mesmo cientes de uma possível confusão que aconteceu. Então, lá e cá se tornou uma grande armadilha para aquelas pessoas que estavam ali, que fizeram vandalismo. Lá nos Estados Unidos foi até mais grave, teve 5 mortes. Aqui a morte foi uma das vítimas presas injustamente. Outra semelhança é que sumiram com as imagens lá e sumiram com as imagens aqui. E mais, a comissão que foi instaurada para a investigação lá foi completamente desvirtuada para a proteção, como foi feito também aqui. E lá nos Estados Unidos, por um ato executivo, aqui muito mais pelo Congresso Nacional de tramitar uma lei de anistia. Quando você coloca ali que pode acontecer com o que aconteceu com Daniel Silveira, que houve uma anistia, uma graça do presidente da República, o presidente Bolsonaro, e o STF foi contra, isso é inadmissível nos Estados Unidos. Há uma ordem, um respeito ao ordenamento jurídico que um outro poder não pode sobrepor aos demais. Aqui, com toda certeza, eles vão querer fazer. Bem, lá acabou tendo um grande constrangimento, como um dos últimos atos do Biden, de fazer um perdão dos membros dessa comissão viciada preventivamente, que é um grande atestado de culpa. Pois é, deputado, antes de passar para a Fabi, o senhor falou da questão dos 5 mortes, né? Como essa é uma questão bastante polêmica, porque nesse caso, nos Estados Unidos, apenas uma pessoa morreu no ato, né? E as outras foram colocadas como mortes que ocorreram até dias depois, ataque de coração, exatamente, etc. Então, inclusive, é uma questão, até como a mídia tratou esse acontecimento nos Estados Unidos foi particularmente vexaminoso. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse caso e a possibilidade de ter uma anistia geral e restrita aqui no Brasil para os envolvidos no dia 8 de janeiro. Caute, eu vou aproveitar e sinalizar só mais uma diferença que eu acho importante, que no caso lá dos Estados Unidos, o Trump ele discursou, né? Ele não discursou falando para ninguém invadir, ele saiu antes daquilo acontecer, mas ele discursou. Aqui no Brasil, nem isso nós tivemos. Foi no governo Lula. Lá, né, foi antes do Biden tomar posse, né, de ser legitimado. Então, primeira diferença gritante. Mesmo assim, né, a gente tem essas cenas que realmente são inspiradoras para quem se preocupa, como quase todos nós, né, tem que ser muito canalha para não se preocupar com essas pessoas aí que estão presas ou com as consequências do 8 de janeiro, fatídico 8 de janeiro. Eu só de pensar, eu me emociono de verdade, tá? Eu me emocionei com essas cenas, né? Aquela criancinha falando, papai está de volta. Quantas famílias foram destroçadas aqui no Brasil pela ruindade, que é ruindade. Justamente aí até que o deputado apontou, né, mas dessa interpretação do Supremo, do artigo 359... Estão faltando votos, cobrança e postura? Com certeza absoluta, e até porque a gente tem que lembrar um ponto fundamental nessa história toda. O 8 de janeiro brasileiro, as pessoas estão sendo punidas por um regramento que foi burramente aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro. Por pressão do Supremo Tribunal Federal, a esquerda brasileira propôs e aprovou-se a toque de caixa no Congresso a tal substituição da Lei de Segurança Nacional, que era chamada de entulho autoritário da ditadura. A última versão dela, do ano de 1983, totalmente defasada, com certeza absoluta, mas ela foi substituída por uma suposta lei do Estado Democrático de Direito. Só que essa regra, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2021, é o perfeito entulho autoritário da tirania tupiniquim. E já se sabia que aquilo ali foi feito para punir o bolsonarismo, a direita conservadora no Brasil. Foi preparadinha para isso. E o que veio depois foi só a organização de episódios que gerariam isso. O 12 de dezembro, quando houve o 12 de dezembro, no dia em que o presidente Lula recebeu lá sua diplomação em Brasília, houve uma arruaça lá. E naquela mesma noite, o futuro ministro, então, da Justiça, Flávio Dino, já havia comentado publicamente que ali começou a ocorrer uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder que estava sendo ensaiada para impedir a posse de Lula. Opa, bingo! A posse do Lula aconteceu, tudo normal. No dia 8,
aquela história absolutamente manipulada de um evento que só aconteceu por culpa de uma pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele, como comandante em chefe das Forças Armadas, tivesse ocupado a Praça dos Três Poderes com força militar, nada daquilo teria acontecido. Como ele não ocupou, aconteceu. E aconteceu por quê? Com certeza interessou ao regime de Lula. E a punição para o que aconteceu ou foi fabricado ali já estava escrita no caso da lei do suposto Estado Democrático de Direito. Então, esse entulho autoritário ele tem que ser revogado, lembrou muito bem o deputado Ramagem, e nós do Brasil temos a obrigação de fazer o mesmo que os americanos fizeram. E aqui tem que ser uma campanha forte, em rede social, nas ruas, nós temos que lutar pela anistia. Essa anistia, ela tem um significado muito importante para nós, simbolicamente e na prática. Ele vai significar a retomada da liberdade e do respeito ao Estado de Direito no Brasil. Ela vai também ter um papel fundamental na indicação da pacificação do nosso país. Infelizmente, essa anistia, que é inevitável, será aprovada, ela só não vai conseguir reparar a imensa injustiça que foi provocada pelo sistema de poder no Brasil. Mas lutemos por essa anistia. Tem que haver pressão popular sobre o Congresso Nacional atual e sobre os parlamentares que serão eleitos na próxima eleição, porque eles têm que assumir o compromisso com essa anistia, agora e depois. E tem que ser ampla, geral e irrestrita. Pode ser que até no futuro essa anistia venha a beneficiar até aqueles que foram os perseguidores dos bolsonaristas. Mas aí é uma questão que o Brasil do futuro vai ter que resolver. Agora é anistia ampla, geral e irrestrita já. Como foi a de 79. Se ela não tivesse acontecido, hoje a esquerda nem estaria aí, nem teria a menor possibilidade de chegar ao poder no Brasil como chegou. Pois é, mas são os mesmos anistiados que hoje não perdoam, né, Serra? Continuando a nossa pauta, o Trump declarou guerra aos cartéis de drogas e anunciou a classificação dos cartéis, essas organizações criminais, como organizações terroristas. Essa decisão abre o caminho para operações militares contra esses grupos em países da América Latina. Lembramos que Trump classificou essas entidades do México, da Venezuela e de países da América Central, não do Brasil, ainda não se fala de Brasil, mas aí eu já pergunto para o deputado Ramagem. Deputado, o senhor foi delegado por muito tempo da Polícia Federal, e no Brasil não temos cartéis como no México, mas temos o PCC, temos o Comando Vermelho, temos organizações criminais tão perigosas quanto. O senhor acha que é uma questão de tempo para que Trump também inclua essas entidades como organizações terroristas? E seria possível eventuais operações americanas em território brasileiro para contrastar PCC, Comando Vermelho ou facções como essas? É bem possível, Caute, porque as facções PCC e Comando Vermelho já têm extensões internacionais há muito tempo, lucram com o comércio internacional, exportam nossa criminalidade para toda a América do Sul. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Esquerdistas resgatam posts antigos de Nicolás Ferreiras e o chamam de e outros termos pejorativos. Enquanto setores do espectro político de esquerda denunciam a existência de uma sociedade marcada por perseguição de gênero e exclusão social, dados apontam aumento de assassinatos da população LGBTQIA+, no Brasil sob o governo Lula geram um paradoxo. Se os números são reais, a contradição é evidente. Simpatizantes da esquerda ignoram os próprios discursos ou se perdem em narrativas criadas para justificar suas bandeiras.
Nesta quarta-feira, o deputado federal Nicolás Ferreira voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais. O nome do parlamentar, frequentemente rotulado de forma pejorativa como chupetinha por simpatizantes de extrema esquerda, tem sido alvo de novos episódios de intolerância. No X, antigo Twitter, opositores resgataram publicações antigas do deputado, escritas ainda na adolescência, e associaram o estilo juvenil e expressões do comunista como LGBTQIA+. Desde então, o parlamentar passou a ser chamado de bicha e chaveirinho por diversos usuários, levando o assunto ao topo dos temas mais comentados nas redes sociais. Do lado oposto da polarização, alguns internautas questionaram se tais alegações não configuram crime de ódio e homofobia, enquadramentos que costumam ser usados por alas de esquerda contra grupos de direita. Alguns chegaram a cobrar posicionamento do Ministério Público e de órgãos do governo federal para investigar as declarações feitas contra o deputado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!